Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos tratar sobre o assunto das premissas atuariais. Meu nome é Thiago Soares Marques, sou atuário, sócio da Arima Consultoria e essa aula é feita em parceria com a Ecoli Cursos. Primeiras ideias sobre o assunto. Bem, vamos inicialmente dar duas definições de dois termos que são quase que sinônimos, que são as premissas e as hipóteses. E vocês vão observar que na literatura atuarial, não obstante o termo hipótese atuarial ser bem mais frequente, recentemente tem se preferido, pelo menos alguns autores, pela utilização do termo premissa. Então vamos tentar entender o porquê desta razão agora. Bem, a premissa é um ponto de partida para a organização de um raciocínio ou de uma argumentação, enquanto que hipótese é uma proposição que se admite, independentemente do fato de ser verdadeira ou falsa, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências, o mesmo que suposição, conjectura. Bem, o importante enfatizar aqui é que o termo premissa ele é menos ambíguo, pelo menos para os fins que nós nos propomos. Por quê? Porque o termo hipótese ele é bastante utilizado em ciência, principalmente em ciência experimental, como você levantar uma suposição, que seria a hipótese, e testá-la empiricamente e verificar se ela é falsa ou verdadeira. Na linguagem do Karl Popper, que é um epistemólogo bastante importante da teoria do conhecimento e da lógica da pesquisa científica, ele vai dizer que não existem hipóteses verdadeiras, mas apenas hipóteses falseáveis e não falseáveis, e dentre as hipóteses falseáveis, você vai ter aquelas hipóteses que ainda não foram falseadas e as que já foram falseadas, certo? E quanto mais você faz experimentos para testar uma hipótese e mais aquela hipótese resiste aos experimentos, mais credibilidade de ser verdadeira aquela hipótese adquire. Pois bem, no caso da atuária, por que o termo premissa ele é mais pertinente? Porque o atuário, quando ele adota as suas premissas, que nós vamos elencar algumas mais à frente, ele o faz como meio para subsidiar uma certa carência de informação, para viabilizar que ele possa fazer a sua avaliação atuarial, avaliar atuarialmente um regime próprio de previdência, por exemplo. Isso vai ficar mais preciso nos próximos slides, certo? Diferentemente seria o quê? Se o atuário adotasse uma hipótese e fizesse a sua avaliação atuarial e esperasse o decorrer dos anos para verificar se a sua hipótese é ou não a mais correta, mais precisa, ou se aquela hipótese é inadequada para aquele estudo que ele realizou. Não é o caso. Então vocês podem perceber que o uso do termo premissa nos parece ser bem mais adequado em substituição ao antigo termo hipóteses atuariais, apenas por uma questão de ambiguidade. Bem, a atuária, por sua vez, é o campo da matemática aplicada ao estudo do risco de sistemas de previdência, saúde, seguros, resseguros, dentre outros. E as premissas atuariais, por sua vez, são um conjunto das suposições adotadas para subsidiar os estudos de natureza atuarial em virtude da nossa ignorância, seja ela temporária ou permanente, sobre certas variáveis, bem como pela impossibilidade de previsibilidade de algumas, que nós vamos exemplificar um pouco logo a seguir. Exemplos de ignorância temporária. Você tem a questão do conhecimento individual das características de cada um dos dependentes dos respectivos segurados de um regime próprio de previdência. É bastante comum você solicitar a base cadastral de um município para fazer a avaliação atuarial daquele regime próprio e os dados referentes aos dependentes do segurado virem incompletos. Ou seja, às vezes você sabe que o segurado é casado, mas você não sabe qual é a idade do cônjuge. Então você tem que supor, você tem que adotar uma premissa para atribuir aquele cônjuge uma determinada idade, certo? E via de regra, essa premissa depende do sexo do cônjuge, Costumeiramente, supõe-se como premissa que o cônjuge feminino, do sexo feminino, ele é mais novo do que o titular do sexo masculino. E se for o contrário,
obviamente, se você altera, né? Se o titular for do sexo feminino, você vai supor, né? Supõe-se, via de regra, que o cônjuge de sexo masculino é mais velho. 2, 3, 4, 5 anos. Vai depender aí muito do feeling do atuário e das informações que ele tem disponível na própria base cadastral daquele regime próprio em questão. Então você percebe que esse tipo de ignorância ela é temporária, porque ela pode ser sanada, por exemplo, melhorando-se a qualidade da base de dados. Via de regra, isso consegue-se através de recadastramentos ou mesmo de um censo previdenciário, que inclusive o censo previdenciário ele é de feitura obrigatória por força de legislação federal, certo? Exemplo de ignorância permanente, você tem aqui a frequência, extensão e intensidade de futuras alterações nos planos de cargos e remunerações de segurados. Olha, fica bastante evidente que ninguém é capaz de saber como e quando, né, e com que intensidade e em que extensão dar-se-ão as futuras alterações nos planos de cargos e remunerações do servidor público municipal de qualquer município, certo? Se você prolongar o seu horizonte para 10, 15, 20, 30, 70 anos, então é óbvio que a sua ignorância sobre esse ponto é permanente, ok? E por fim, você tem um exemplo puro de imprevisibilidade. Quando nós falamos aqui em imprevisibilidade, nós estamos enfatizando a nossa incapacidade de prever com exatidão como o evento irá acontecer no futuro. Então, por exemplo, as possíveis e infinitas, né, eis a ênfase, trajetórias de longo prazo da taxa de juro, ano a ano, dentro do horizonte de tempo do estudo atuarial. Então, uma das premissas que o atuário utiliza ao fazer uma avaliação atuarial é a premissa de taxa de juros de longo prazo. Ou seja, qual é a taxa de juros que vai rentabilizar as aplicações do regime próprio no mercado financeiro e, consequentemente, qual a taxa de juros que ele vai utilizar como fator de desconto dos fluxos temporais de receita e despesa que ele projeta na sua avaliação atuarial. Outro ponto importante que essa figura deixa bem claro é que, quando nós falamos de premissas, então, por exemplo, nós vamos adotar uma premissa de taxa de juros de 6% ao ano para o longo prazo. Então, essa é uma estimativa pontual, mas nós sabemos que, na verdade, essa estimativa, essa variável, quer dizer, ela segue alguma distribuição de probabilidade que, via de regra, nós também não a conhecemos com exatidão, com a precisão necessária. E, consequentemente, você acaba substituindo uma variável aleatória que pode assumir basicamente qualquer valor dentro de um determinado intervalo. Vamos supor aqui, por hipótese, algo entre 0 e 20%, né, para a taxa de juros no Brasil, vamos supor, para os próximos 20, 30 anos. E ainda existe uma margem significativa aí, que eu possa estar equivocado ao delimitar esse intervalo. Pois bem, mas em vez de trabalhar com uma variável aleatória que pode assumir qualquer valor nesse intervalo, via de regra, o que o atuário faz? Ele supõe o valor médio dessa distribuição de probabilidade, que no caso aqui, em tese, seria esse 6% ao ano. Então ele vai utilizar 6% ao ano para fazer a sua avaliação atuarial, estimar a rentabilidade das aplicações de recursos do regime próprio e, ao mesmo tempo, como fator de desconto dos fluxos de receita e despesas de longo prazo, para calcular o valor presente, seja de contribuições a receber, ou seja de benefícios concedidos ou a conceder. O que fica bem claro aqui nesse gráfico. Você tem aqui um gráfico de fluxo de caixa, certo? Aqui no início do gráfico você tem as contribuições que são vertidas ao regime próprio, né, que trazidas a 6% ao ano ao valor presente atuarial das contribuições futuras, nesse valor, ok? E, consequentemente, quando o indivíduo se aposenta, você tem aqui um fluxo de benefícios, vamos supor que seja de aposentadoria no caso, mas poderia ser de pensão também. Então você tem um fluxo de pagamento de aposentadorias, né, saída de caixa do regime próprio, que trazido a 6% ao ano também para o instante inicial, que seria a data focal da avaliação atuarial. Se você não sabe o que é a data focal da avaliação atuarial, eu recomendo que você assista outros vídeos
onde a gente aborda o tema, principalmente nos vídeos em que a gente trata da regulamentação, né, da regulação federal sobre o assunto. Então, você tem o que aqui? O valor presente atuarial de benefícios futuros. E qual é a ideia? É que o atuário tem que propor um plano de custeio, que se traduz nessas contribuições periódicas, que seja suficiente para pagar a totalidade dos benefícios que serão concedidos no futuro. Por isso que o valor presente atuarial de contribuições futuras, neste caso, ele é igual ao valor presente atuarial dos benefícios futuros. O que é que a gente já pode enfatizar aqui para dar um exemplo? Esse plano está equilibrado, ok? Mas se eu adoto, por exemplo, uma hipótese, uma premissa atuarial de 5% ao ano para a taxa de juros, esse plano já vai ficar desequilibrado, ok? Por quê? Porque o valor presente atuarial de benefícios futuros ele vai ficar maior que o valor presente atuarial de contribuições futuras, justamente por quê? Porque os pagamentos que estão mais distantes no tempo, eles são mais sensíveis à taxa de juros. Então, como os benefícios estão mais longe do que as contribuições, né, as contribuições estão sendo investidas agora, e os benefícios vão ser pagos daqui a 20, 30 anos, certo? Então, quanto mais distante se inicia um fluxo de pagamentos, quando comparado a um fluxo de contribuições, mais sensível é o valor presente desse fluxo a variações na taxa de juros. Então, se eu reduzo a taxa de juros para 5% ao ano, certo? Isso vai impactar, né? O meu valor presente atuarial de contribuições futuras vai ser maior, porque a taxa de desconto agora é menor, não é mais 6% ao ano, mais 5%. Mas, em compensação, o valor presente atuarial de benefícios futuros vai ser muito maior, porque apesar da taxa de juros ser a mesma, né? Ter sido reduzida para 5%, mas a intensidade da variação é maior porque esses fluxos de pagamentos estão muito mais distantes. Então, qualquer variação na taxa de juros sempre vai impactar muito mais os fluxos mais distantes quando comparado ao impacto que ela tem sobre os fluxos de, por exemplo, recebimento de contribuições que são mais recentes. Quanto à classificação, as premissas atuariais comumente se dividem em biométricas, demográficas, econômicas e financeiras. Alguns autores vão juntar as premissas econômicas e financeiras num grupo só, e nós vamos fazer isso aqui também. Exemplo de premissas biométricas, nós temos o quê? A mortalidade geral, ou seja, o atuário ele precisa supor, né, adotar uma premissa que atribua uma probabilidade de sobrevivência ou de morte para cada idade de cada servidor, incluindo seus dependentes, para que ele possa ser capaz de projetar os fluxos atuariais de receita e despesa. Por quê? Porque você tem que calcular qual é a expectativa daquele servidor estar vivo na hora em que ele se aposentar, certo? Então você tem que calcular ano a ano a probabilidade do servidor estar vivo para que ele verta a contribuição. No ano seguinte, igualmente, e assim sucessivamente até que ele venha se aposentar. E uma vez aposentado, esse cálculo continua, né? Porque você precisa calcular agora qual é a probabilidade de ele estar vivo para ele receber cada benefício em cada ano até que ele venha de fato a falecer. E essas tábuas de sobrevivência, que no caso do regime próprio, por via de regra, os atuários utilizam a tábua de sobrevivência calculada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elas já atribuem uma probabilidade de sobrevivência e, consequentemente, uma probabilidade de morte para cada idade futura do servidor, inclusive dividido por sexo, né? Então, a sobrevivência geral você vai utilizar a mesma tábua, né? Também existem tábuas para entrada em invalidez, ou seja, tábuas onde para cada idade atingida do servidor atribui-se uma probabilidade dele entrar em invalidez, e caso ele entre em invalidez, obviamente, você vai pagar o quê? Um benefício de aposentadoria por invalidez. Cessam-se as contribuições que ele estava vertendo para o regime próprio e ele passa a receber em contrapartida o quê? Um benefício de aposentadoria por invalidez, né? Que recentemente mudou para benefício de aposentadoria por incapacidade ao trabalho. Você também tem aqui a mortalidade de inválidos, porque os inválidos têm
uma probabilidade de sobrevivência menor de quem é válido, né, em média. Mas por prudência também é comum que no caso dos regimes próprios os atuários utilizem a mesma tábua de sobrevivência do IBGE para as duas populações, ou seja, não vai importar se a pessoa é inválida ou não, o atuário vai utilizar para ambas a tábua de sobrevivência do IBGE, ok? E também existem as tábuas de morbidez que atualmente saíram de uso porque todos os benefícios assistenciais, né, como auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, eles foram excluídos do rol de benefícios do regime próprio e passaram a ser pagos diretamente pelo Tesouro Municipal, pelo Tesouro do respectivo ente federativo.